todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Shirley Botelho do componente de História. Vem comigo ver o tema aqui da nossa aula. A aula de número 12 tem como objeto de conhecimento a era neoliberal, a globalização e a nova ordem mundial. E o detalhamento: o neoliberalismo, origens, características e impactos nas políticas econômicas globais. A globalização, integração econômica, cultural e tecnológica e seus efeitos nas sociedades. Vamos então à nossa aula. E vamos lá falar sobre neoliberalismo, que surgiu como uma resposta às crises econômicas enfrentadas nos anos de 1970, especialmente nos países capitalistas desenvolvidos. Mas, afinal de contas, o que é o neoliberalismo? Então, a gente precisa estudar um pouquinho a etimologia da palavra para a gente compreender um pouco mais sobre esse conceito, certo? Neo, de novo, liberalismo é um retorno ao liberalismo econômico que surgiu ali no século XVIII, tem raízes nas obras de Adam Smith, que preconizava pela liberdade econômica, pelo livre mercado, pela defesa dessa propriedade, não intervenção do Estado. Lembrando que o liberalismo que surgiu ali em meados do século XVIII, ele vai preconizar essas afirmativas em detrimento do mercantilismo econômico, que também é um conjunto de práticas econômicas que vigorou ali entre os séculos XV até ali o XVII, mais ou menos, e o mercantilismo, ele atuava, os seus princípios eram em que a monarquia, o Estado, ele atuava fortemente na economia, havia uma forte intervenção do Estado. E nós estamos falando de um período em que a burguesia, que já emergiu ali na Baixa Idade Média como uma classe social que cuidava do comércio, e ela foi alcançando espaço na economia, um certo espaço social, e ela não concordava com as práticas do mercantilismo, com essa forte intervenção. Então, a burguesia, ela vai criar essas teorias em prol dessa liberdade econômica e esse princípio de não intervenção do Estado. Então, a partir do momento que o liberalismo ele vai se consolidar ao longo do século XVIII, XIX, no entanto, quando chega ali no comecinho do século XX, o que vai se ver vai ser uma grande crise do liberalismo, com a crise de 1929, com a Grande Depressão, né? A quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, que iniciou ali em 24 de outubro de 1929 e tem seu auge, né, de derrocada no dia 29, quando milhares de ações na Bolsa de Valores despencam, e isso causa a falência de empresas, a falência de bancos. Isso vai gerar milhares de desempregos e vai fazer com que ocorra um efeito em cascata iniciado ali nos Estados Unidos e afetando diversos países no mundo. Então isso gerou um grande alerta de que talvez esse sistema ele não fosse capaz de resolver os problemas do tempo presente, ali do início do século XX. Então, mas lembra lá, calma lá, não é o liberalismo que vai substituir, ou melhor, não é o neoliberalismo que vai substituir o liberalismo. Diante desse contexto de crise, vai surgir um novo modelo econômico chamado de keynesianismo. Então, John Keynes vai surgir ali na década de 30, lançando um livro com as suas teorias que serão aplicadas, sobretudo, após a Segunda Guerra Mundial. Então, ele vem oferecendo uma proposta para substituir o liberalismo econômico. Então, quais são os princípios aqui do keynesianismo? Ele vai defender que o Estado deve, sim, intervir na economia, e isso investindo fortemente em
infraestrutura, em emprego, gerando com isso empregos, então com grandes obras, estradas, hidrelétricas, enfim, grandes obras promovidas pelo Estado para garantir aí uma geração de emprego e renda para a população, além de uma certa assistência a essa população, contribuindo ali na saúde, na educação, porque um dos princípios do keynesianismo é que o Estado deve fornecer ali um bem-estar social para a sua população. E isso a gente vai observar, por exemplo, com o New Deal, né? Quando ocorre ali a quebra da Bolsa de Valores, o presidente norte-americano ele vai criar um pacote de medidas com forte intervenção estatal, um controle nas taxas de juros e promovendo essas grandes obras de investimento do Estado com o objetivo de conter o avanço dessa crise, certo? Então, até então, quando, até ali a década de 70, predominava o modelo keynesiano, que defendia a intervenção do Estado para garantir um crescimento, emprego e o bem-estar social. No entanto, a crise do petróleo de 1973, que crise foi essa, professora? Vamos relembrar um pouquinho. A crise do petróleo, ela tem início ali no Oriente Médio, quando os países que faziam parte da OPEP, o que é a OPEP? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles vão fazer um embargo contra os Estados Unidos e países ocidentais que estavam apoiando Israel na guerra do Yom Kippur, contra a Síria, contra o Egito e outros países do Oriente Médio que apoiavam essa guerra, que era uma guerra ali por questões territoriais, certo? Então, na medida em que esses países, que são, naquele momento, os maiores exportadores de petróleo do mundo, eles infringem esse embargo, isso vai gerar uma grande crise, que vai fazer com que o preço do barril ele quadruplique, custava mais ou menos ali em torno de $3, ele vai subir para $12, levando à escassez de petróleo em diversas partes do mundo. Então, a gente tem essa crise do petróleo, que ocorre ali em 73, vamos ter outro momento de crise também em 79, e vamos ver com isso a alta da inflação e o desemprego, que mostraram os limites do modelo keynesiano. Então, o keynesianismo ele não estava conseguindo propor uma solução efetiva que trouxesse eficácia para resolver os problemas que se apresentavam ali a partir da década de 70. E, afinal de contas, qual foi a solução proposta? A gente observa aqui no nosso texto que a solução proposta por economistas como Friedrich Hayek e Milton Friedman, ele foi um retorno aos princípios do liberalismo. Aí a gente tem aqui, ó, esse retorno aos princípios do liberalismo econômico clássico. Então, eles foram dois economistas que eles criticaram fortemente o modelo intervencionista do Estado, que era aquele aplicado no keynesianismo, e eles defendiam que o mercado deveria ser o principal regulador da economia, sem nenhuma interferência governamental, ou melhor, sem interferência governamental excessiva. Essa proposta, ela resgata as bases ali do liberalismo clássico, mas elas são adaptadas ao contexto do século XX. Então, para eles, o Estado deveria atuar apenas nas funções essenciais, garantir a propriedade privada, a segurança e o cumprimento dos contratos, deixando o restante para o livre jogo da oferta e da demanda. Então, o foco aqui seria na redução do papel do Estado e na autonomia dos mercados, o livre mercado. E esse conjunto de ideias passou a ser chamado aqui de neoliberalismo. E aqui temos a definição, né, que ele surge como uma releitura moderna do liberalismo clássico, mas inserido ali no contexto de crise do modo keynesiano. E a diferença é que a partir desse momento ele não se restringe à teoria, mas ele é proposto como uma solução prática
pois muitos viram ali no liberalismo, né, uma forma de fazer com que a economia voltasse a funcionar. E aí a gente observa aqui que as ideias neoliberais, elas ganharam força política a partir da década de 1980. Lembrando que a década anterior foi a década de crise do petróleo. Então, com os governos de Margaret Thatcher, por exemplo, no Reino Unido, e Ronald Reagan nos Estados Unidos, ele deixa de ser aqui uma teoria e passa a influenciar diretamente políticas de governo. E aí a gente deu o exemplo aqui da Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra do Reino Unido, e Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, que colocaram esse conjunto de práticas e medidas como privatizações, cortes de gastos sociais, desregulamentação da economia e combate aos sindicatos. E eles dois aqui são os dois exemplos, né, os dois expoentes políticos do neoliberalismo, e abriram caminho para que essas ideias se espalhassem por outras regiões. E a partir daí passaram a influenciar políticas econômicas aqui em todo o mundo, especialmente após o fim da Guerra Fria, onde a gente vai observar a difusão global do neoliberalismo, especialmente após 1991, que ocorreu ali a dissolução das repúblicas socialistas soviéticas. Então, com a queda do bloco socialista, o capitalismo se fortaleceu como modelo dominante e o neoliberalismo passou a ser visto como um caminho inevitável para o desenvolvimento. Então, países da América Latina, do leste europeu e até ex-nações socialistas acabaram adotando as políticas neoliberais e muitas vezes como condição imposta por instituições como o FMI e o Banco Mundial. E isso teve efeitos profundos, tanto positivos, né, como negativos. E aí a gente observa, a partir de agora, as principais características do neoliberalismo, que incluem aqui a redução do papel do Estado na economia. Por quê? O neoliberalismo defende que o Estado deve intervir pouco na economia, limitando-se a funções básicas como segurança e justiça. Isso leva a cortes em investimentos públicos e transferência de responsabilidade para o setor privado. E a gente tem aqui no Brasil um exemplo de prática dessas ideias, desses princípios neoliberais, no governo de Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, né? Onde ele vai diminuir o papel do Estado na economia, vai vender diversas estatais à iniciativa privada. Outro exemplo aqui que a gente observa, esse citado que eu citei agora há pouco, é justamente isso. Essa redução, a privatização de empresas estatais, né? O movimento neoliberal, ele acredita que empresas privadas, elas são mais eficientes que as públicas. Por isso, muitos governos venderam empresas estatais de setores como energia e transporte para aumentar a produtividade e o lucro. No exemplo que eu citei agora há pouco, Fernando Henrique Cardoso acabou vendendo empresas como a CSN, acabou vendendo empresas de telecomunicação, passando todas essas empresas ao setor privado. A gente tem também como característica a abertura dos mercados para o comércio internacional, que consiste em reduzir tarifas e barreiras comerciais para permitir a livre circulação de bens, serviços e capitais, buscando com isso uma maior competitividade no mercado global. E outra característica aqui que a gente apresenta é a desregulamentação do sistema financeiro. O que significa isso? Significa a redução das leis que controlam o setor financeiro. Com isso, é possível permitir uma maior liberdade para os bancos e investidores atuarem nos mercados. E a lógica é que isso atrairia mais investimentos e impulsionaria o crescimento econômico. E
E aí temos mais uma característica aqui, a flexibilização das leis trabalhistas. No neoliberalismo, as leis trabalhistas elas são vistas como obstáculo para a livre negociação entre empregadores e trabalhadores. Por isso, a flexibilização ela inclui medidas como a ampliação de contratos temporários, terceirização, redução de encargos e mudanças na jornada de trabalho. A gente consegue observar esse movimento aqui no Brasil nos últimos anos, né, quando houve a flexibilização justamente das leis de trabalho. Então, a gente observa que sobretudo nos últimos governos, o Brasil seguiu ali uma agenda neoliberal. E quais são os impactos do neoliberalismo nas políticas econômicas globais? A gente vê aqui, né, que com o fim da União Soviética, o neoliberalismo ele se consolidou como esse modelo dominante. E países da América Latina, do leste europeu e África adotaram reformas neoliberais. E muitas vezes exigidas por organismos como o FMI e o Banco Mundial. Então, podemos destacar aqui um momento chave, né, como a gente já falou, que é justamente aqui o fim, a dissolução da União Soviética, né? O colapso da União Soviética lá em 1991. E com isso o mundo passou a ter uma ordem unipolar, liderada pelos Estados Unidos e pelo modelo capitalista. E nesse novo cenário, o neoliberalismo ele foi visto como uma solução global para o desenvolvimento. A ausência de uma alternativa socialista organizada fortaleceu a ideia de que o mercado livre, sem interferência do Estado, ele era o único caminho possível para esse crescimento econômico. E aí, justamente, é o que a gente observa, é essa disseminação, né? Como o neoliberalismo ele se espalhou mundialmente. Continuando aqui, ocorreu, né, o crescimento econômico setorial, ou seja, houve um crescimento em setores ligados ao capital financeiro. Então, a gente vai observar ali os bancos crescendo exponencialmente e a exportação e ao comércio internacional, especialmente em países que conseguiram se adaptar no mercado global. Então, ele favoreceu setores econômicos que operam com a alta competitividade nesse mercado, como bancos, exportadoras e grandes indústrias transnacionais. Então, os países que conseguiram se adaptar a essa lógica, investindo em infraestrutura, tecnologia e produtividade, por exemplo, eles acabaram colhendo frutos em termos de crescimento. No entanto, esse crescimento ele fica concentrado somente em alguns setores, certo? E nem sempre ele se traduziu em melhora da qualidade de vida para toda a população. Outro impacto que a gente observa aqui é em relação ao aumento da desigualdade social, porque a concentração de renda se intensificou com perda do poder aquisitivo das camadas populares e ampliação das distâncias entre ricos e pobres. E esse é um dos efeitos mais criticados do neoliberalismo, porque ao reduzir o papel do Estado e priorizar o lucro, muitos países viram a desigualdade crescer rapidamente. Então, os mais ricos, os donos de capital e grandes investidores aumentaram seu patrimônio, enquanto as classes populares enfrentaram queda no poder de compra, desemprego ou precarização do trabalho. E sem políticas públicas fortes para redistribuir a renda, a diferença entre ricos e pobres ela acaba se ampliando e gerando muitas vezes tensões sociais. E temos aqui também o enfraquecimento do Estado. Como que isso ocorre? Com a redução de seu papel na economia. O Estado ele perdeu capacidade de investir em áreas essenciais como saúde, educação e assistência social, comprometendo, assim, a qualidade dos serviços públicos, porque quando se aplica a lógica neoliberal, muitos governos cortam gastos sociais e reduzem investimentos públicos. E isso afeta diretamente áreas fundamentais, como saúde, educação e programas sociais, o que acaba prejudicando as camadas mais vulneráveis da população. E o resultado disso
é a deteriorização dos serviços públicos, aumentando aí a dependência de serviços privados e redução de acesso universal aos direitos básicos. E é justamente essa ideia de um Estado mínimo, defendida pelo neoliberalismo, que trouxe essas consequências para o bem-estar social coletivo. A gente tem aqui o desemprego e precarização do trabalho, uma vez que as reformas trabalhistas, elas favorecem a criação de empregos informais, a terceirização e os contratos temporários, resultando em instabilidade e perda de direitos dos trabalhadores. Então, na tentativa de tomar o mercado de trabalho, de tornar, ele mais flexível, muitos governos acabaram alterando as leis trabalhistas, permitindo vínculos mais frágeis, o que gera aí o aumento do emprego informal, a precarização dos trabalhos. Então a gente apresentou aqui para vocês as características do neoliberalismo, como ele surgiu. Ele veio em resposta àquelas crises econômicas ali da década de 70. E agora a gente vai falar de um conceito muito importante para a gente entender o mundo atual. Estamos falando aqui da globalização. E vocês observem aqui atrás, de mim, onde a gente tem o mapa mundi, que ele está interligado por pessoas, interligados pela internet, interligado por vários símbolos digitais aqui. E essa imagem, ela representa muito bem o espírito do que é a globalização, que é um processo de intensificação das relações econômicas, mas não só econômicas, certo? Também culturais, políticas e tecnológicas entre os países. Muitos historiadores vão afirmar que a globalização ela vai ter início ali nas grandes navegações a partir do século XV e XVI. Lembra lá? Vamos recapitular um pouquinho desse processo histórico? Quando Portugal e Espanha se lançam ao oceano, se lançam nessas grandes navegações em busca de uma rota alternativa para chegar até o mercado da Índia, eles encontram o quê? Eles encontram novos continentes, novos territórios. E a partir daí, a partir do momento que outras potências europeias se lançam também nessa empreitada, a gente vai ver ocorrer o fenômeno da colonização. E com isso, o mundo inteiro ele vai acabar ficando interligado. Como vai acontecer essa conexão? Então, a gente vai ter os países europeus, as potências europeias, pegando ali, sequestrando pessoas da África para se tornarem mão de obra escravizada e levarem-nas até a América para servirem ali como essa mão de obra. A partir daí, todo esse produto que é extraído da América, ele retorna para a Europa. Então, percebam como a gente consegue visualizar aqui essa conexão, e essa conexão ela vai levar a trocas culturais, a trocas econômicas, religiosas e políticas. Esse fenômeno da globalização ele se acelerou com o avanço das tecnologias de comunicação e transporte. No século XIX, quando vai ocorrer o avanço, o desenvolvimento da Revolução Industrial, o que vai ser criado? A gente vai ver surgir as locomotivas a vapor, os navios a vapor. Então, isso vai acabar encurtando as distâncias. A gente vai ver também surgir aí nas telecomunicações o encurtamento dessas distâncias com a invenção do telégrafo. Então, percebam como, na medida em que ocorre esse avanço da tecnologia, ocorre também essa interconexão entre o mundo. E isso permitiu que empresas multinacionais expandissem a sua atuação e que bens, capitais e informações circulassem rapidamente pelo planeta. Então, com isso é possível, a gente deu o exemplo aqui dessas multinacionais, é possível
que um determinado produto ele seja planejado num país, seja fabricado em outro, utilizando matéria-prima de um terceiro. Então, vocês conseguem perceber essas interconexões? Então, vamos lá trazer aqui a definição do que é a globalização. Então, nós temos aqui, a globalização, ela significa tornar global, ou também mundializar. Mundializar o quê? A economia, a cultura, interconectar. Ela é a integração crescente dos mercados, das empresas, das culturas e das pessoas ao redor do mundo. Isso ocorre, a gente observa essa interconexão aqui de culturas, quando uma determinada música que é produzida, que é lançada num país, por exemplo, ela acaba se tornando uma febre mundial, certo? Então, pessoas de países que nem ouvem aquele estilo estão ali consumindo toda essa cultura, consumindo a informação de outros países. E isso acontece por meio do comércio internacional, dos investimentos estrangeiros e da circulação rápida de informações. Como é que ocorre essa circulação rápida de informações? Por meio da internet. Sem ela, por exemplo, não seria possível essa aula aqui, né? Estou aqui em determinado lugar, você aí em outro, e através da internet nós estamos aqui conectados em diferentes partes. E também vai ocorrer por meio da migração de pessoas, do intercâmbio cultural e da cooperação política entre países, sobretudo nos últimos anos, né, que a gente vê os países se organizando para se proteger econômica e politicamente, acaba gerando também esse intercâmbio cultural. Mas, afinal de contas, quais são aqui os impactos da globalização? Ela facilita o acesso a produtos e tecnologias de outros países. É muito comum você adquirir algum produto, algum bem que está ali made in China, made in Tailândia, certo? Dependendo aqui do lugar do Brasil que você esteja, provavelmente ali o seu produto, seu smartphone, algum produto tecnológico esteja escrito como produzido no polo industrial de Manaus. Então, a gente consegue consumir produtos fabricados em diferentes partes do mundo através desse acesso a produtos e tecnologias. Outro impacto aqui da globalização é que ele gera oportunidades de emprego e crescimento econômico em países em desenvolvimento. Então, é muito comum que empresas estrangeiras, para conseguir um desconto de juros, para conseguir uma maior lucratividade, ela acabe transferindo algumas filiais para países em desenvolvimento, gerando emprego e renda. E promove também o intercâmbio cultural e a cooperação internacional. A gente vê exemplos de filmes, de séries, de músicas que viram febre no mundo inteiro por conta desse intercâmbio cultural e estimula a inovação e o desenvolvimento científico. Afinal de contas, uma tecnologia que é criada em determinado país, ela acaba sendo difundida para outros países do mundo. No entanto, a gente está falando aqui de coisas positivas da globalização, né? Mas nem só de louros vive aqui o mundo globalizado, né? A gente observa que um dos impactos desse processo é o aumento das desigualdades sociais e econômicas, tanto entre países quanto dentro deles, né? Então, com o aumento desse mundo globalizado, ocorre também o aumento das desigualdades sociais. Isso pode enfraquecer a soberania dos estados, pois grandes corporações e organismos internacionais passam a influenciar decisões políticas, né? A gente viu aí com a criação do FMI, do Banco Internacional. Isso faz com que alguns países que necessitem desse suporte acabem tendo
que atender às especificidades desses órgãos internacionais. E também ele destrói culturas locais e modos de vida tradicionais. Então, algumas regiões acabam consumindo demais a cultura dos países hoje imperialistas. Estados Unidos, por exemplo, vai consumir a sua cultura e deixando de lado muitas vezes a cultura e os modos de vida tradicionais, o que pode causar também desemprego em setores que não conseguem competir no mercado global. Essas são algumas das consequências do mundo globalizado, certo? Então a gente finaliza aqui a nossa aula sobre o neoliberalismo e a globalização. Até a próxima!